Boa noite, graça e paz aí, irmãos, amigos, galera toda que assiste aí os vídeos no YouTube, no canal, né? Farol para os Homens. E hoje eu quero levantar aqui para vocês um assunto aí que muitas pessoas perguntam, vejo muitas pessoas falarem, que é a respeito de as pessoas que morrem sem conhecer Jesus. O que acontece com essas pessoas? Pessoas que não conhecem o plano de salvação, pessoas que já morreram, aí milhões e bilhões de pessoas morreram sem estar falando o nome de Jesus uma vez. O que acontece com essas pessoas todas que tem no mundo aí, que são milhões ainda, existem milhões e milhões, quase 1 bilhão de pessoas que nunca escutaram falar o nome de Jesus, e 40% da população não tem acesso ao evangelho. 40% hoje assim de poder pregar, de escutar. Já escutaram alguma coisa, mas a grande maioria não tem. E o que acontece com essas pessoas? A Bíblia é bem clara quanto a isso, e as pessoas causam alguns questionamentos que não tem porquê, porque para mim é bem simples, e eu vou explicar porque eu acho e vejo. Para mim é bem simples, e a gente vai começar falando isso aí. Eu vou pegar alguns textos base. O primeiro texto base é Apocalipse capítulo 20, tá? Apocalipse capítulo 20. Eu vou pegar aqui para a gente acompanhar, tá? Fala que começa lá o título da Apocalipse, os 1000 anos. Vou pegar a partir do verso 4 aqui. Os 1000 anos, vou entender para que vocês entendam o 1000 anos. 1000 anos começa quando acontece ali, quando Cristo volta, a sua volta, a volta de Cristo, e ele arrebata os que creem nele. Esse corpo que é corruptível se transforma em incorruptível e começa a reinar com Cristo durante 1000 anos, que vai ter o reinado de Cristo aqui na Terra. Tá? Uma curiosidade, que tem pessoas que não sabem. Vocês acreditam que o islamismo, né? O islamismo são os muçulmanos, né? Tem a linha xiita, que é aquela linha mais radical, e tem a linha sunitas, que são menos radicais. O povo islâmico acredita na volta de Cristo, que ele vai vir estabelecer um período de paz aqui na Terra, que ele vai voltar. Os muçulmanos acreditam nisso. Se você não sabe, eles acreditam nisso aí, tá? Eles acreditam que Jesus, acontece aqui, eles só não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus é um profeta divino. É o que difere da gente. Mas não acredito que Jesus é um filho de Deus. Jesus é um profeta divino. Acredito que ele nasceu da Maria. A Maria era virgem. E que ele era um profeta divino e que ele vai voltar. Eles acreditam. Só nível de curiosidade que talvez vocês não saibam, tá? Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 4. E vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Veja bem aqui como é que está bem claro, né? E vi no versículo as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Cristo, e eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa ou na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, ou seja, os que reinarão com Cristo 1000 anos passaram por esse período de tribulação que a besta, lá o falso profeta, tentou botar marca na mão dos que acreditavam em Cristo, e tentar botar marca, e eles não receberam. Eles passaram por isso. Aí eles ressuscitaram. É bem claro aqui. Não sei como é que as pessoas fazem confusão, né? Mas tudo bem. Cada um pensa do jeito que quer.
Vamos falar um pouquinho. Isso é a primeira, quando que vai acontecer a primeira ressurreição? Vamos lá, em 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. Deixa eu botar aqui. Coríntios 15. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, do versículo 50. Tá? Irmãos, é Paulo falando na igreja dos Coríntios. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que lhes digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, veja bem que a Bíblia fala 7 trombetas, ao som da última trombeta, tá? Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Ele está falando aqui dos mortos que morreram em Cristo ou na promessa do Cristo, antes da vinda dele, todo aquele pessoal lá que acreditava em Deus, na vinda do Messias, todo aquele pessoal lá, tá? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de corruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Aí vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15. Deixa eu botar aqui 1 Tessalonicenses para vocês lerem para acompanhar. 1 Tessalonicenses 4, vamos a partir do verso 15 lá. Tá? Dizemos a você, pela palavra, é Paulo falando aos Tessalônicos. Tessalônicos estava passando lá um problema lá, achava que Jesus já estava voltando. E depois desse, que eu acabar esse vídeo aqui, eu vou dar sequência nos sonhos bíblicos, depois eu vou entrar numa série escatológica, que aí você, se quiser acompanhar, você vai acompanhar o canal. Dizendo vocês, pela palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois é dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ok? Vamos lá, Mateus 24, a partir do verso 27. Vou botar aqui. Mateus. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre Mateus 24 e Lucas 20, né? Lucas 21, que fala lá dos sinais espetacular. Já estou pesquisando há algum tempo, que eu quero ver o mais cético dizer que as coisas não estão acontecendo. Começou na Primeira Guerra Mundial. Tá? Aí, vamos lá, Mateus 24, a partir do verso 27. Tá? Diz assim, ó, como será a vinda do Senhor? Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Como se dará? Isso é uma coisa visível, cara. Um relâmpago que sai do olho, que corta o céu. Vai ser uma coisa visível, tá? Aí, veja lá o Senhor falando. Onde houver o cadáver, eles se ajuntarão. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol vai ter sinais astrológicos, vai ter sinais astrológicos. Imediatamente após a tribulação naquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as nações, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, isso aqui é o arrebatamento, aos 4, com o som da trombeta, e este reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade a outra do céu. Aí depois vem lá, né? Depois eu vou falar de Mateus 24, é espetacular. Jesus falando aqui, como é que vai ser? É como se fosse, vai ser visível. A vinda do Senhor vai ser visível.
Ele vai vir, ao trombeta dos anjos, vai dar ordem dos seus anjos aos quatro cantos da terra, vai reunir seus eleitos. Aqui, a volta de Jesus vai ser visível. O arrebatamento da igreja é uma coisa que dá na volta de Jesus. Desculpa você que acredita, não existe esse negócio de arrebatamento secreto. Isso não existe na Bíblia. Isso aí não existe, gente. Não existe na Bíblia. Isso aí entrou aqui no finalzinho do século XIX, século XX. Isso aí não existia na Bíblia. Começou a acontecer em Tessalonicenses e Paulo acabou com isso. Não existe. E a Bíblia é bem clara contra isso. Mas espera aí, escuta o que eu vou falar da morte. Vamos lá. Depois na série escatológica eu vou mostrar para vocês por que eu creio nisso. E que esse negócio de arrebatamento secreto é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa. Porque a Bíblia fala, né, que vai ter todos os sinais, vai acontecer a manifestação do homem do pecado e tudo aquilo, mas né, vamos falar aqui do julgamento das pessoas que morreram sem conhecer a Jesus. Depois eu falo nisso. Então, para falar do julgamento dessas pessoas, a gente precisa falar dessa primeira ressurreição. A primeira ressurreição é essa que eu vos falei, que é a ressurreição que se dará na volta visível de Cristo, onde ele vai pegar os seus eleitos, transformar. Os mortos ressuscitarão primeiros, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e que ficar vivo na volta de Jesus vai receber, vai ter um corpo glorificado e vai subir nas nuvens com Cristo, transformado, e Cristo aqui vai estabelecer um reinado na terra durante 1000 anos, um reinado de paz, e depois desse reinado de paz, né, de 1000 anos, vai ter lá, Satanás vai ser amarrado nesse período de 1 ano, nesse período de 1000 anos, depois Jesus vai soltar Satanás, vai ter a batalha da Mar de Edom, etc e tal. Mas, vamos lá. Essa é a primeira ressurreição, quero que você entenda, porque Jesus fala, bem-aventurado que eles fazem parte da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é essa, onde vai ressuscitar os mortos em Cristo. Quem não participou da primeira ressurreição, vai participar do que diz lá no livro de Apocalipse 20. Vamos voltar nele lá, que é bem claro. Apocalipse 20. Né? Vamos lá. Apocalipse 20. O celular está com um pouquinho de delay. Apocalipse 20. Vamos voltar para Apocalipse 20. A gente viu. Aí tem lá, né, na sequência daquele versículo que a gente leu de Apocalipse de 20, né, no começo. Tem aqui, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá e enganará as nações, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de eles para a batalha, seu número é como será a areia do mar, e as nações marcharão todas na superfície da terra. Aí vem lá, e o diabo que enganava foi lançado no fogo, agora vão lá, os mortos serão julgados. É aqui que entra, assim, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes, pequenos, de pé diante do trono. Os grandes e os pequenos estavam de pé. E livros foram abertos. Veja bem, e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Abre-se livros e abre-se o livro da vida. Está bem claro aqui, Apocalipse 20. E o mar entregou os seus mortos e o que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Entendeu, gente? Onde está aqui? É muito simples. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não participaram do plano de salvação, isso aqui
elas vão ter o julgamento segundo as suas atitudes, segundo o que elas... Porque existem livros, foram abertos vários livros, onde tinha relatado lá tudo que cada um fez. Bilhões de pessoas morreram sem escutar falar o nome de Jesus no plano de salvação. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus justo. Deus jamais vai condenar alguém à segunda morte por não ter tido conhecimento do plano de salvação de Jesus. Deus não vai fazer isso. Essas pessoas que morrem sem o plano de salvação, sem escutar Jesus, vão ser julgados pelo que ela fez, pelas suas atitudes. A Bíblia, e se as atitudes foram mal, ela não foi para o livro da vida. E se ela foi ruim, se as atitudes foram boas, se as suas atitudes na face dessa terra foram uma atitude boa, se o cara for um cara que não praticou a maldade no mundo, o nome dele vai estar lá no livro da vida pelas atitudes dele. Agora, se a pessoa praticou a maldade, o nome dele não vai estar. Ele vai pular de fogo, pro lago de fogo com enxofre. O privilégio do Evangelho é que você pode ser uma pessoa mal, você se arrepende em Cristo, porque Cristo foi advogado, e você passa a ter direito por causa da morte de Cristo. Então aquelas atitudes que tu fez, aquela tua maldade é apagada. Deus pega os teus pecados e lança no mar do esquecimento quando você recebe Jesus, que você acredita que você não pode salvar pela sua própria salvação. Então, é assim que acontece. Então, as pessoas que nunca escutaram falar de Jesus, que não tiveram acesso ao plano da salvação, ao que Deus... Como que Deus vai condenar essas pessoas ao fogo, ao lago de fogo com enxofre, que é a segunda morte, se elas nunca escutaram o plano da salvação? Então, é simples. Vão ser julgados segundo as suas atitudes, pelo que elas fizeram. A Bíblia é clara quanto a isso. Apocalipse 20 fala, é bem claro quanto a isso. Então a pessoa, não adianta, gente. É simples, é fato. Deus é um Deus de justiça e não vai condenar ninguém ao fogo por não ter tido a oportunidade de aceitar a Jesus, tá? É diferente daquelas pessoas que rejeitam a Jesus, tudo bem? É diferente, mas é bem claro. E depois disso, eu vou entrar numa série escatológica, vou falar de arrebatamento, vou falar dos sinais, Mateus 24. Eu vou falar da primeira besta, da segunda besta. Vou fazer uma série escatológica, depois da série Sonhos Bíblicos, onde eu vou falar tudo isso daí. E vocês fiquem com Deus e dá um like nesse vídeo aí pra mim, ok?